Você já parou para pensar o que realmente havia no prato de Jesus há 2000 anos atrás? Se você pudesse voltar no tempo e se sentar à mesa com ele e os 12 discípulos, o que sentiria no ar? O cheiro de comida assando? O sabor simples dos alimentos? Ou talvez descobriria algo que mudaria completamente a maneira de como você imagina a vida dos tempos do Evangelho? Hoje vamos reconstruir algo fascinante: a alimentação real de Jesus, não baseada em suposições, mas nas pistas deixadas diretamente nas Escrituras. Cada alimento mencionado na Bíblia revela algo surpreendente sobre a cultura, os costumes e até sobre os milagres de Cristo. E há detalhes que quase ninguém percebe. Por exemplo, existe um alimento específico que Jesus comeu logo depois de ressuscitar, e essa escolha não foi por acaso. Em Lucas 24:42 está escrito: "E os discípulos deram a Jesus um pedaço de peixe assado." Isso pode parecer simples, mas esconde uma verdade muito interessante. Na lei judaica, registrada em Levítico, existiam regras alimentares extremamente rigorosas. Apenas peixes que possuíam escamas e barbatanas poderiam ser consumidos. Isso significa que Jesus provavelmente comia peixes comuns do Mar da Galileia, como tilápias e pequenas sardinhas, que eram abundantes naquela época. Mas existe algo ainda mais curioso. Muitos dos discípulos de Jesus eram pescadores experientes. Pedro, André, Tiago, João conheciam perfeitamente as técnicas usadas para preservar o peixe durante longas viagens. Sem geladeira, sem conservação moderna, o método era simples e genial. Eles usavam sal grosso extraído do Mar Morto, cobrindo o peixe e deixando secar sob o forte sol do Mediterrâneo. Depois de alguns dias, o peixe se transformava em um alimento leve, nutritivo e que podia durar semanas. Era praticamente a comida de viagem da época. E isso explica como Jesus e seus discípulos conseguiam atravessar vilas, desertos, cidades, durando dias enquanto pregavam. O Mar da Galileia era o coração dessa economia. Tinham mais de 20 quilômetros de extensão, sustentava milhares de pescadores. O historiador Flávio Joséfo chegou a registrar que em certos dias haviam tantos barcos no lago que parecia possível atravessar de um lado para o outro, pulando de embarcação em embarcação. Mas o detalhe interessante aparece no Evangelho de João. Depois de ressuscitar, Jesus encontra seus discípulos na praia e prepara uma refeição para eles. O texto descreve algo muito específico. Havia brasas acesas, peixe e pão sendo preparado ali mesmo. Isso revela que algo que muita gente nunca percebeu. Jesus não apenas comia peixe, ele sabia prepará-lo perfeitamente. Assar peixe nas brasas exige atenção. Temperatura correta, tempo certo de cozimento, virar no momento exato. Era uma habilidade comum entre pescadores da Galileia. E quando entendemos isso, até mesmo o famoso milagre da multiplicação ganha outra dimensão. João descreve que o menino possuía 5 pães e 2 peixes. A palavra grega usada ali, opasirion, que se refere a peixes pequenos, provavelmente sardinhas salgadas, o tipo de alimento que viajantes carregavam para suas jornadas na época. Mas existe um detalhe ainda mais profundo sobre a alimentação de Jesus. Um detalhe que explica como ele e os discípulos conseguiram viajar durante dias sem passar fome. E para entender isso, precisamos primeiro compreender algo que hoje parece estranho para nós: como funcionavam as refeições naquela época. Porque na Palestina do primeiro século, comer não era apenas uma necessidade, era um ritual social complexo. E a posição que você ocupava na mesa podia dizer exatamente quem você era na sociedade. As refeições no tempo de Jesus eram muito diferentes das nossas. Primeiro, esqueça completamente a ideia de cadeiras, mesas altas e talheres. Nada disso existia. As pessoas se acomodavam em uma estrutura chamada triclínios, divãs baixos organizados em formas de U, ao redor de uma mesa pequena. Ali todos se reclinavam, apoiando o cotovelo esquerdo enquanto comiam com a mão direita. Essa posição explica um detalhe curioso no Evangelho. Durante a última ceia, João encostou sua cabeça no peito de Jesus. Isso não foi um gesto simbólico distante. Eles estavam literalmente lado a lado, reclinando na mesma direção. Mas havia algo mais importante: a hierarquia da mesa. O anfitrião ocupava o lugar central, considerando a posição de maior honra. À sua direita ficava o convidado mais importante, à esquerda, o segundo convidado em destaque.
Quanto mais distante da posição central, menor era o prestígio. Jesus chegou a observar essa dinâmica em um banquete e o ensinou algo surpreendente. Ele disse que ninguém deveria disputar os primeiros lugares, porque quem se exalta pode acabar sendo humilhado, mas quem se humilha pode acabar sendo honrado. Outra coisa curiosa, as pessoas normalmente faziam apenas 2 refeições principais por dia. A primeira acontecia por volta das 10 ou 11 da manhã e era simples. Geralmente incluía pão, azeitonas, queijos, cabras e frutas. A refeição mais importante acontecia ao entardecer, depois do trabalho. Mas talvez o detalhe mais surpreendente seja este: não existiam talheres individuais. As pessoas comiam diretamente com as mãos. E antes de qualquer refeição havia um ritual obrigatório: a lavagem das mãos. Não era apenas higiene, era uma tradição religiosa descrita nas leis judaicas. Mas o elemento central da mesa era sempre o mesmo: o pão. O pão não era apenas comida, ele funcionava como um utensílio. As pessoas rasgavam pedaços e usavam para pegar outros alimentos, mergulhar em molhos ou até absorver caldos. Essa prática criava algo muito importante na cultura judaica: a comunhão. Comer do mesmo prato significa confiança profunda, e isso torna o momento do evangelho ainda mais impactante. Na última ceia, Jesus disse: "Aquele que mergulha comigo o pão no prato, esse me trairá." Era uma forma poderosa de mostrar que o traidor estava entre os mais próximos. Mas o momento mais chocante daquela refeição ainda estaria por vir. Jesus se levantou da mesa, pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos. Na cultura da época, essa tarefa era reservada ao servo mais humilde da casa, jamais ao anfitrião. Era como se hoje um presidente de empresa deixasse sua sala luxuosa para limpar o chão do escritório. Pedro ficou tão chocado que inicialmente se recusou, porque aquilo quebrava completamente a lógica social. Mas enquanto todas as refeições aconteciam, havia sempre um elemento presente na mesa: um líquido dourado tão valioso que muitas vezes era usado como moeda de troca, algo produzido com semanas de trabalho e considerado essencial na economia da época. Estamos falando de um dos produtos mais importantes da Palestina antiga: o azeite de oliva. Produzir o azeite de oliva no tempo de Jesus era um processo longo e extremamente trabalhoso. A colheita das azeitonas acontecia entre setembro e novembro. Famílias inteiras participavam da colheita. Usando varas de madeiras, batiam nos galhos das oliveiras enquanto panos de linho eram estendidos no chão para recolher os frutos. Depois começava a parte mais difícil. As azeitonas eram levadas para prensas de pedra, onde eram esmagadas lentamente. Para produzir apenas 2 litros de azeites, 3 trabalhadores podiam passar o dia inteiro no processo. Por isso o azeite era tão precioso. Ele não servia apenas para cozinhar. Era usado para iluminar a casa, conservar alimentos, tratar feridas, ungir pessoas e até pagar salários. Nas Escrituras, ele aparece diversas vezes. Na parábola do bom samaritano, por exemplo, o homem ferido recebe azeite nas feridas para ajudar na cicatrização. Mas durante suas viagens, Jesus dependia de outro alimento ainda mais estratégico. Um alimento capaz de manter uma pessoa viva durante dias caminhando pelo deserto. Estamos falando dos figos secos. Na Palestina antiga, figos eram considerados uma das melhores fontes de energia natural. Quando frescos, duravam poucos dias, mas depois de secos ao sol, podiam ser armazenados por meses ou até anos. As famílias cortavam os fígados ao meio e deixavam secar sobre esteiras de palha sob o sol mediterrâneo. O resultado era um alimento rico em açúcar natural, cálcio e fibras. Um pequeno punhado podia fornecer energia suficiente para horas de caminhadas. Era praticamente a barra energética da antiguidade. Além dos figos, outras frutas também eram fundamentais na alimentação. As tâmaras, por exemplo, eram considerados ouros comestíveis. Uma única palmeira podia produzir dezenas de quilos por ano. As tâmaras maduras eram esmagadas até formar uma pasta doce usada como adoçante natural. Muitos estudiosos acreditam que o mel, mencionado no alimento de João Batista no deserto, era exatamente dessa pasta de tâmaras, e não mel de abelha. As uvas também eram extremamente importantes. Elas podiam ser comidas frescas, transformadas em passas ou usadas para produzir vinho. E aqui chegamos a um ponto que muitas pessoas interpretam de forma errada.
quando Jesus transformou a água em vinho no casamento em Caná. Aquilo não era consumido da mesma forma que hoje. Naquela época, o vinho era diluído com água, normalmente 3 partes de água para 1 de vinho. Essa mistura tornava a bebida muito mais leve e também ajudava a purificar a água, eliminando bactérias. Por isso, o vinho era considerado uma bebida segura durante as viagens. Além disso, os discípulos também consumiam leite de cabra, queijo fresco e iogurte, todos ricos em proteínas e importantes para sustentar a energia durante longas caminhadas. Mas agora você descobriu como era a alimentação de Jesus. Percebe que cada detalhe da vida cotidiana ajuda a entender melhor os evangelhos? Porque por trás de cada pão partido, cada peixe assado, cada fruto colhido no caminho, existia toda uma cultura, uma economia e uma forma de viver que hoje quase esquecemos. E compreender esses detalhes faz com que qualquer história de Jesus pareça ainda mais real, ainda mais próxima e ainda mais humana. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e acompanha a gente, e todo dia e toda semana tem vídeo aqui no canal sobre a Bíblia. Valeu!